Modelo de fair play financeiro debatido por clubes na CBF pode limitar aportes das SAFs em contratações. Em outras palavras, John Textor, por exemplo, não poderia contratar jogadores, a não ser que o caixa do Botafogo, as receitas que fossem demonstradas em balanço, comprovassem esse dinheiro. Se viesse do Textor, seria impossível. Está declarada a guerra ao Botafogo, eles sentiram muito e estão acusando o golpe. Pascoal considera o Botafogo muito favorito, segundo ele mesmo disse. E os donos da bola seguem debatendo aí quem é favorito e quem não é na Copa do Brasil. Além de muitas informações do Globo Esporte sobre o jogo contra a LDU e também sobre o nosso novo reforço, Cris Ramos, que desembarcou no Rio de Janeiro e daqui a pouquinho será apresentado no Botafogo. Isso e muito mais agora, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, além de poder hypar o vídeo para dar uma moral pra gente. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Amanhã tem Botafogo na Libertadores, hein? Contra a LDU, o jogo vai ser no Newton Santos, fase de oitavas de final. Quem traz informações do Botafogo pra gente é Camila Barbieri, direto lá da Casa do Fogão, o Newton. Tudo bem, Camila? Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, já estamos aqui no palco dessa grande partida de amanhã, às 7 horas da noite, Botafogo e LDU se enfrentam. E olha, a boa notícia para o torcedor é que esse lugar aqui vai estar muito cheio, viu? Muitos torcedores, porque mais de 32 mil ingressos já foram vendidos para essa partida que marca alguns reencontros. Reencontro desses dois times que se enfrentaram no ano passado na Libertadores, na fase de grupos. Vitória da LDU lá no Equador e vitória depois do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. E também tem o reencontro com o Thiago Nunes, que atualmente é o treinador da LDU e treinou o Botafogo no final de 2023 e início de 2024. A grande dúvida que paira no ar em relação à escalação é qual será o goleiro escolhido por David Ancelotti para o jogo de amanhã. Isso porque o Léo Link estava sendo o titular nas últimas partidas porque o John estava sendo negociado ao West Ham da Inglaterra. Como esse negócio foi desfeito, então agora o John está à disposição, o Léo Link também e o Neto, que foi um reforço apresentado essa semana depois de 15 temporadas na Europa, também está à disposição do treinador do Botafogo, Escobar. E continua chegando gente no Botafogo, né, Camila? Reforço para o ataque. Exatamente. Agora do outro lado, né? A gente falou da linha defensiva, agora falando do sistema defensivo. Cris Ramos, que é um atacante espanhol de 28 anos, estava no Cádiz da Espanha. Na última temporada ele marcou 10 gols em 38 jogos. É um jogador muito alto, tem 1,90 m, então esse atributo aí de cabeceio, de bolas aéreas, ele consegue contemplar muito bem, viu? Qual que é a situação? Ele chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro, vai passar por exames médicos, aqueles trâmites contratuais todos, e se tiver tudo certo, deve assinar um contrato de 3 anos com o Botafogo, com obrigatoriedade de compra ao final das metas cumpridas. Se ele cumprir, chegar a todas aquelas metas, né, estipuladas por contrato, então tem a obrigatoriedade de compra, mais um reforço para o Botafogo, Escobar. Tudo dito e explicado com a competência de sempre. Obrigado, Camila Barbieri. Valeu demais. Como prometido, no nosso primeiro assunto, Copa do Brasil. Sorteio para as quartas de final. Sempre existe a probabilidade muito alta de clássicos, com 3 em 8 cariocas. A chance de um duelo carioca era alta, mas parece que os deuses do futebol gostam de aprontar. Então, por exemplo, Galo e Cruzeiro de cara, assim, já vamos esquentar? Galo e Cruzeiro. A gente vai colocando aqui na tela os confrontos. E, deixa eu te perguntar, assim, eu vi de muita gente em redes sociais com o sorteio, porque daí rola o sorteio, rola o chaveamento completo, e daí tem gente que não só projeta quem passa, como os... E muita gente falando, Botafogo vem para ganhar essa Copa do Brasil. Queria que você falasse desse confronto Botafogo e Vasco, porque essa é a primeira parada. Botafogo e Vasco, eu acho que hoje é inegável, sim, até os vascaínos colocando o Botafogo como favorito, embora tem jogo, hein? Porque todo mundo também falava do Palmeiras. Jogar. É melhor jogar. Todo mundo falava a mesma coisa de Palmeiras e Corinthians, é melhor jogar. Eu queria que você falasse um pouco desse clássico cariocazinho. Eu coloco o Botafogo como favorito pelo elenco que tem. É um elenco melhor, com mais opções do que o do Vasco da Gama. O segundo jogo vai ser no tapetinho, vai ser no gramado sintético. O Vasco já está dizendo que o jogo primeiro vai ser em São Januário, quer levar para São Januário, acho que é um direito que o Vasco tem. Seria um jogo lindo para o Maracanã. 60 mil pessoas, mas
o Vasco da Gama tem que usar tudo que ele tem de possível para superar. E usar São Januário é fundamental, porque vira um caldeirão, a torcida do Vasco é brilhante, é espetacular. Agora, eu acredito que com o mando de campo, teria mais torcedores do Vasco da Gama. Acho que no Rio de Janeiro, mesmo sendo Copa do Brasil, seria dividido ali, né? Acho que sim, não sei como é que é essa divisão de ingresso. Se fica aquela coisa de dar uma porcentagem para o visitante, mesmo sendo local, né? O Vasco sendo do Rio de Janeiro, e o Botafogo também. Mas, enfim, por ser o segundo jogo no Newton Santos, pelo Botafogo estar com um elenco melhor, está em 3 frentes, é claro, isso aí tem que ser administrado até lá, até acontecer o primeiro jogo, que acho que é no final de agosto. Tem que ver como é que vai estar os atletas, se não tem nenhum tipo de problema físico, desgaste, como vai ser a gestão de elenco. Mas a verdade é que o Botafogo tem mais peças. E aí eu coloco como favorito mesmo sendo aquele clássico. Como vocês falaram, é melhor jogar, tem que jogar, o Vasco da Gama tem que ser respeitado, mesmo não vivendo um bom momento. Mas assim, no clássico, aquilo que eu falei do Palmeiras e Corinthians e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os caras se motivam, se preparam, esquece problemas que tá fora do campo, conhece o elenco adversário, tem a rivalidade local, acaba equilibrando um pouco mais. Mas o Botafogo está provando isso aí, está nessa reformulação toda, já está arrumando um time. O David, né, já encontrou aquele sistema de jogo e decide o segundo jogo em casa. Pascoal acha que não prefere jogar a primeira em casa, eu prefiro jogar a segunda em casa. E o Botafogo, na minha visão, jogando a segunda em casa, tem uma probabilidade maior. Eu coloco como favorito. E o Botafogo tem Danilo, né? Tá jogando esse rapaz, hein? O que joga o Danilo, hein? Ele voltou o cara tem que tirar o chapéu assim e botar em cima da mesa para ver o Danilo jogar. Que espetáculo de jogador. Que volante, sabe marcar, sabe sair jogando, passe curto, passe longo, dá bola com efeito. Você viu a tacada ali? Não, fala isso não. Tacada da assistência que ele deu? Hã? Faz isso, não vai chorar. Não, o Vadinho da Tupi daqui a pouco vai estar me ligando aqui. Não só ele. Tem um monte deles que vai chorar. Porque você viu a tacada de bilhar? Uma assistência Você viu que ele deu? Aquilo não é... Passou aí agora, você viu agora há pouco? Aquilo não é assistência. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é uma tacada de bilhar. A bola faz a curva certinha. Vai pro Savarino aqui, ó. Mas vai bonitinha. Ela vai redondinha aqui. O Savarino faz o gol aí, ó. Só faz o gol, Savarino. Só tem o trabalho de fazer o gol. O que joga esse rapaz é um negócio impressionante. Além do que, o Botafogo tem um time que novamente está se arrumando, né? Tem 2 laterais, um joga um tempo, joga outro na esquerda, né? Quem joga o Cuiabano ou o Alex Telles? Começa com o Alex Telles, termina com o Cuiabano. Começa com o Cuiabano, termina com o Alex Telles. Você joga os 2 laterais, quase que sempre. O time tem uma ótima postura. Aí eu posso falar uma coisa pra você? Fala. O Botafogo é favoritaço. Que isso? Não é um pouco favorito, Pascoal, não. Não, calma. O Botafogo é favoritaço. Não. O que você falou no jogo Palmeiras e Corinthians? Falei que era taco a taco. Eu falei mesmo. Eu tô te zoando, mas você fez porque você tem a frase... Qual que é a sua frase do Corinthians? Eu nunca duvido do Corinthians. É isso, por isso. Em algum momento eles vão fazer alguma coisa. A bola. Presta atenção. Volta lá no Rio, vamos ver. Não, agora vem o de trás. Esse, você pode. Ó a rosca que ele dá na bola. Não, cara. Isso é... Presta atenção. Savarino, faz o gol, menino. Que é isso, gente? Zinho, que coisa espetacular essa bola. Como é que ele fez? Lindo. Como é que ele fez? Uma tacada de bilhar. Ele pega o taco e fala assim, ó. Tuc. A bola... É maravilhoso. É maravilhoso. Vou falar pra você. Tem jogador que se fizer isso, tropeça na bola e cai. Vai na minha. Sabe quem fazia isso? Muito? Gerson de Oliveira Nunes. É? O canhotinha de ouro. Mas o Gerson tinha outras coisas. Né? Jogou no Botafogo. O Gerson jogou no Botafogo. Claro. Jogou no Fluminense. Jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo. Começou no Flamengo. O Gerson começou no Flamengo, para quem não sabe. E o Gerson tinha uma coisa que poucos tinham. Ele virava o jogo
mas ele não errava uma. Ele é impressionante. Virada de 50 metros, de 60 metros, era... Ele tinha GPS antes do GPS. Por que era chamado de canhotinha de ouro? Porque o que ele fazia com a bola era... Porque tivemos o sorteio da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes com a nossa Gabi Marino, que está lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca, com um clássico carioca, né? Infelizmente tivemos um clássico carioca nesse sorteio, mas que vença o melhor, que passe o melhor. E ainda tem o Fluminense também, que vai ter um confronto um pouco complicado, mas dá para passar também. Ou seja, poderemos ter, já nas semifinais, a certeza de um carioca na grande decisão da Copa do Brasil. A gente está vendo aqui o chaveamento. Clássico Mineiro, Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Aqui embaixo, Atlético Paranaense contra o Corinthians. Os vencedores se enfrentam desse lado. E aqui desse lado, Vasco e Botafogo, Bahia e Fluminense. Confrontos pesados, confrontos interessantes, mas que ainda estão longe de acontecer. Só na última semana de agosto, né? Desse mês ainda. E aí depois, na semana do 11 de setembro. Então, tem muita coisa para acontecer até lá. Tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, tá? Eu estava com saudade do senhor. Eu também estava com saudade do esverdeado. Pô, gostou, né? Olá, hoje eu vim, porque eu vim com um casaco vinho no verde grená, né? Naquela corrente positiva do Flusão, mas tá muito quente aqui Pensei hoje. que fosse verde de esperança de ter o Flamengo na Copa do Brasil, mas não tá aí não, né? Toma! O que tá acontecendo? Toma! E não teremos final carioca. Eu vou ter que cometer aqui uma indelicadeza nesse programa agora. Ô, Pedrinho, até tu, Pedrinho. Fernandão, me ajuda aí, Fernandão. Ele tem razão. Quem ganha, sacaneia. É 1 bilhão Quem de ganha, receita. sacaneia. É 1 bilhão de arrecadação. Quem perde, Não vem me falar de valores, porque o teu time gastou mais do que o meu nessa janela. Então, dito isso, o único time desses estão aí que está disputando 3 competições chama-se Botafogo de Futebol e Regata. Hino do fogão. Isso que o Bocão falou, ele tem toda a razão. 3 competições, E ele é o tem único, que é o único. exaltar isso aí. Até porque... E sabe o que isso quer dizer? Vai, Fernandão, solta o veneno, Fernandão. Quer dizer nada. Quer sim, Quer senhor. dizer nada. Quer dizer Planejamento então? que foi questionado aqui desde o início do ano. planejamento tá aí. horroroso. Tá aí, ó. 3 competições disputando. Planejamento horroroso. Todo mundo foi embora. Olha o fogão aí, ó. 3 competições. Quilo certinho. Planejamento é esse, 3 Planejamento competições. horroroso. Estamos acabando o ano e o Botafogo já tá em 3 Horroroso. competições. E o resto já tá indo embora. Hoje é dia 12 de agosto. Vamos ver em setembro. Gostei, tá? Eu gostei desse Planejamento clima. horroroso. Calma, E Fernandão. eu me surpreende um rapaz inteligente, né? Crítico quando tem que criticar. Otávio Bocão fala, começar em abril tá certo. Mandar o cara embora depois do Mundial tá certo. Ser Certíssimo. 3 treinadores de uma empresa que deveria ser séria e profissional tá certo. Certíssimo. Certíssimo. Nesse clima especial, nesse clima maravilhoso, nessa rivalidade. Inclusive, até o traje tá um pouco semelhante de vocês hoje, né? Boa tarde, Jaquetinha. Fernandão. Seja bem-vindo também, Germano. Eu tô aqui de curioso, né? Tudo bem? Saudade de você. Vocês se armaram juntos hoje, vocês dois? E olha aqui, em falar em fazer gol, aqui... Ah, eu sabia fazia um fazer pouquinho. gol. Não, Você é fora do campo. Isso, não. Ele Isso aí. era dentro das quadras. Fernandão e Bocão. Desses confrontos aqui, vamos deixar de lado onde não tem carioca, tá? Eles que lutem lá pra ver quem vai chegar na final, porque já vai ter um carioca na grande decisão. Eu tenho certeza disso. Vasco e Botafogo, acho que é um clássico estadual, né? Acho que é um pouco mais difícil da gente ter uma ideia. Agora, Bahia e Fluminense é interessante que a gente vem de um confronto desses dois times pelo Brasileiro. Hoje o Fluminense entra em campo pela Sul-Americana contra o América de Cali, que eliminou o Bahia. Poderíamos, inclusive, ter um outro Fluminense-Bahia se o Bahia não tivesse sido eliminado. E deu pra gente ver que foi um confronto equilibrado entre esses dois times, né, no Campeonato Brasileiro. Flavinho, boa tarde pra galera de casa. Prazer mais uma vez estar aqui nos donos. Falando de bola. Cara, foi um jogo em que o Fluminense entrou muito modificado, é bom a gente falar isso. Ter isso bem claro. O Bahia veio completo para um jogo que para ele era muito importante. Vinha de jogos difíceis pelas competições. Saiu, né, da Sul-Americana para o América de Cali. Veio claudicando, né? Teve problemas na Copa do Brasil também contra o Retrô, né? Ganhou em casa por 3-2, empatou lá em um jogo em que podia ter se complicado.
O Rogério Ceni sabia disso, sabia que era importante vencer em casa, mas não vencer o Fluminense. Foi um jogo muito duro contra o Bahia lá, muito bem taticamente, né? Muito maduro parece o Fluminense, mesmo com jogadores, né, jovens da base entrando. O Fluminense bem estruturado taticamente. Isso é o que fala muito pouco do Renato, que o Fluminense hoje é uma equipe muito bem estruturada taticamente, mesmo quando muda o sistema, né, de 3 zagueiros para uma linha de 4. Sempre bem estruturado, bem organizado o Fluminense. E a gente acha, né? Eu tendo a imaginar que o Fluminense inteiro, né, com seus 11 jogadores titulares, com o seu grupo mais pronto para jogar essa semifinal essas quartas de final contra o Bahia, vá como favorito. Mesmo jogando lá na Bahia, não sei se essa ordem aí é a ordem dos confrontos, né? O Bahia, é isso mesmo. É isso mesmo. O Fluminense vai decidir em casa, Fluminense e Botafogo decidem em casa. Então, o Fluminense, para mim, na minha opinião, entra como favorito nessa decisão. Por quê? Porque completo, eu acho que chega para jogar contra o Bahia em melhores condições, haja vista o que aconteceu. Não quer dizer que sucesso passado determina o sucesso futuro, mas vendo o que aconteceu no último fim de semana, o Fluminense todo mexido, fez um jogo muito duro com o Bahia lá em Salvador, e o Bahia teve dificuldade, tá? Para empatar o jogo. O Fluminense podia ter feito mais de 3-2 antes do Bahia ter empatado. Quando estava 2-2, o Fluminense faz o 3-2, teve até a oportunidade de fazer o quarto gol, mas aí o Luciano Juba acerta um chute ali também, que ficou muito difícil pro Fábio. Não, Flavinho, só para completar, e o Bahia fez 3 gols, como é que eu vou te dizer? Fez porque tinha que fazer, porque fez o que podia para fazer isso, mas o primeiro gol, a bola bate no Bernal e entra, é um gol contra. O segundo gol, o Everton Ribeiro ia chutar para fora, bateu no Freitas e entrou. E o terceiro gol do Luciano Juba, ele dá um chute que a bola quica e encobre o Fábio. Enfim, dentro de todas essas circunstâncias que aconteceram nesse jogo, que o Fluminense fez 3 gols muito bem feitos. O primeiro gol de jogada até ensaiada, na minha opinião, né? Um lateral bem batido pro Keno, que rola pro Cano, né? Esse aí a gente vai falar daqui a pouco dele, porque parece que tá voltando. Mais uma vez faz um belo gol. Enfim, em termos de equipe, estrutura, física, técnica e emocional para um jogo desses, na minha opinião, o Fluminense está mais pronto. Boca, o Fernandão já destrinchou bem esse duelo de Bahia e Fluminense. E muito bem, por sinal. Agora esse duelo de entre Vasco e Botafogo, queria te fazer uma pergunta, porque você, como um botafoguense, eu acho que você vai poder trazer esse lado pra gente. Você, como torcedor, tá? Não como jornalista, como torcedor, você preferiria 2 jogos no Maracanã ou um jogo em São Januário e o outro jogo no Newton Santos? Só pra gente deixar claro, tá, pessoal? Tá definido que vai ser o primeiro em São Januário e o segundo no Newton Santos. Mas, caso os clubes tenham essa vontade, eles podem fazer essa solicitação à CBF e ao consórcio do Maracanã também. Eu acho que nessa ordem natural seria Newton Santos e São Januário. Não tem como torcedor, até como jornalista, não tem como fugir disso, porque não tem sentido nenhum o Botafogo ter despesa, ou talvez ter seu estádio padronizado com sua torcida fazendo um mosaico para levar para o Maracanã, onde pode até equilibrar um confronto. Que nesse momento, tendo 2 jogos, eu acho que o Botafogo é até, de uma certa forma, favorito. Não pelo momento do Vasco, não. O Vasco no momento, 2 anos aí, 3 anos, momentos difíceis. Mas eu acho que é 55-45. Não dá para desprezar também, não dá para escolher tamanho de adversário. O Vasco é um grande clube do futebol brasileiro e a camisa é muito pesada. E tem aquele negócio de tabu, que eu acho que não acredito mais nesse negócio de tabu, que foi coisa águas passadas. Tabu é feito para ser quebrado, né, Boca? O Botafogo poderia ter pego o Fluminense, que não ganha o Botafogo há 13 anos, e o Botafogo ter sido ficar eliminado pelo Fluminense. Aí o Vasco também está numa situação que é prioridade para o Vasco, já que saiu da Sul-Americana e o brasileiro fica muito difícil, o Vasco tem prioridade à Copa do Brasil. Então, acho que é o carro-chefe do Vasco hoje é eliminar o Botafogo. E o Botafogo, para mim, com esse elenco que tem hoje, está muito mais próximo de mata-matas do que propriamente de um campeonato mais extenso, que é o Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que não tem ainda esse elenco todo. Repito, que eu acho que contra o Fortaleza foi muito mais em função da expulsão do jogador aos 5 minutos do que propriamente o feito, né, de o time ter sido um desempenho muito ofensivo. Ainda padece muito da linha ofensiva do Botafogo. É isso, eu tô com o Boca e eu também concordo. Eu acho que, embora o Maracanã seja o palco dos times do Rio de Janeiro, eu acho que até pra gente colocar cada time na sua casa. Eu acho que o Vasco em São Januário, 20 mil pessoas, não é o mundo ideal. Mas a gente sabe como é forte o Vasco dentro de São Januário com o torcedor ao lado. E o Botafogo no Newton Santos, o tapetinho, eu acho que ninguém precisa falar nada. É só olhar os últimos jogos dentro desse estádio. Concorda, Nandão, ou discorda? Se você discordar, eu vou passar pro próximo tema. Pra variar. Não, eu discordo totalmente. Eu acho que o Botafogo tem que assumir o seu favoritismo, mas o Botafogo está muito na frente hoje do Vasco, na pontuação no Brasileiro,
por tudo que fez no ano passado. O elenco do Botafogo é muito mais recheado do que o do Vasco. A gente tem que ser claro que o Vasco é uma equipe que tem uns 11, 12 jogadores ali, que na minha opinião é um bom time, um time bem competitivo, só que algumas peças de reposição, muitos jogadores machucados, muitos moleques da base que vinham para se colocar à disposição machucados, GB, o próprio Estrela que está voltando, jogadores importantes, 2 jogadores na seleção, o Luiz Gustavo e o Leandrinho. Enfim, jogadores que podiam encorpar o Vasco. E aí o Botafogo vem fazendo contratações interessantes e não pode abrir mão, concordo com ele, de jogar no tapetinho. Não pode abrir mão de usar as suas melhores armas a seu favor. E jogar no Newton Santos pro Botafogo é muito mais interessante que em qualquer outro lugar. Ufa! Aí, ó, agora vocês começaram a ficar amiguinho. Vamos ver se esse... Eu posso prosseguir aqui com o programa, a gente quer brigar. Eu tô sentindo, o negócio tá um pouco... O clima tá tenso entre os brothers hoje. Rapaz. É início da semana, né? Esse friozinho que tá fazendo no Rio de Janeiro. Ele vem, quer dar um carrinho. O Fernandão é assim, filho. O Fernandão com ele não tem conversa. Cada enxadada, uau. De volta com os donos da bola, eu prometi pra vocês lá no primeiro bloco e agora é hora de cumprir a promessa. Vamos colocar na tela a escalação do Botafogo com todos os atletas à disposição, para a gente ver mesmo se de fato esse time do Botafogo, não só o time titular, mas a galera que está ali no banco de reservas, que é uma opção também, se de fato é um elenco numeroso. Bocão que já falou que pro Brasileirão ele não acredita muito. John, Léo Link ou Neto? Esquece, esse trio aqui é um dos melhores do Brasil, de goleiros. De trinca não tem melhor no Brasil. Eu acho que de trinca não sei se tem também, não. Tô pensando aqui, Palmeiras... Flamengo... Trinca não tem. Vasco, Cruzeiro... Não tem. Atlético Mineiro não tem mesmo, não. Acho que é a melhor do país. São os 3 que todo mundo queria ter. Na direita, Vitinho ou Matheus Ponte. Ok, gosto. O Caio Pantaleão ou o Bastos, que deve voltar aí nessa reta final de temporada, né? A gente torce para que isso aconteça. Pantaleão mês parado. E o Pantaleão ainda tá machucado. Ele uma pena o Bastos não conseguir jogar. Uma pena. E ele já não consegue jogar desde a final da Libertadores. Isso que deixa mais chateado. Antes da final, ele não jogou a final. A final foi o Adrielson. O Adrielson jogou os últimos 4 jogos ou 5 do ano passado. Ele voltou contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita e sofreu uma pancada. E ele não voltou mais. Que era para ter sido operado e não houve um consenso, acabou não sendo operado e não conseguiu. Bom, vamos torcer para que ele volte a ter aquela boa fase dele, né? Pelo menos voltar a jogar já é interessante. Aí do lado esquerdo o Barbosa ou o David Ricardo, eu gosto muito também dessa dupla, acho que é bem interessante. Esse trio também é sensacional. Gosto muito também. Alex Telles, Marçal e Cuiabano, na esquerda. Sim, mas não é o melhor do Brasil. Também acho que não é o melhor do Brasil. Quem seria? Do Flamengo. Tu acha Vinha? Eu acho Vinha, Alexandro e o Ayrton Lucas. Mas assim, pra mim, bate de frente. Eu gostaria de ter no meu time os 6. Obviamente, né? Que não é possível, mas vocês entenderam. No meio-campo, o Danilo ou o Newton, que tá evoluindo. Marlon Freitas e Alain. Savarino, Joaquim Correia. Do lado direito do ataque, Arthur, Jefinho ou Natan Fernandes. Do lado esquerdo, Montoro, que ganhou a vaga mesmo, não tem jeito. Santi Rodrigues ou Matheus Martins, importante o gol dele marcado também. E lá na frente, Arthur Cabral ou Mastriani. O Botafogo ainda está buscando o Cris Ramos, né? Que jogou no futebol espanhol, se não está enganado, né, Boca? Sem dúvida, no Cádiz. Mas assim, observando aqui o titular e as opções, as principais opções, né? Porque tem a garotada também da base, que está crescendo. Inclusive um salve pro Manuguinho, garoto que tem muito potencial. Jogou contra o Fortaleza. Baita jogador. Eu acho que esse garoto aí é bom ter muita atenção, porque pode render muitos frutos ao Botafogo. Dá pra gente dizer que o time reserva do Botafogo seria meio de tabela do Brasileiro? Pode ser. Se há encaixe coletivo, tem jogador aí que eu não. Tem 2 jogadores aí que eu tenho um resquício enorme, assim, não é ranço, não, mas eu não gosto do Arthur. O Arthur joga no limite. O Arthur é um jogador previsível que joga no limite. O Botafogo padece de jogadores que tenham os 2 lados do campo. O Arthur é um desses jogadores que não vai. A gente não está nem falando de Luiz Henrique. Mas acho que o Natan tem os 2 lados do campo, o Matheus Martins tem os 2 lados do campo, pode ser útil. Santi Rodrigues também não dá liga. O Tuco Correia, vai ou não vai? Eu acho que na altitude ele pede para sair em 5 minutos, porque ele não vai aguentar. Porque eu acho que ele é cansado, ele já é lento, é um jogador lento. Mas enfim, isso é uma brincadeira, mas... O Joaquim Correia, o Joaquim Correia. Enfim, Botafogo tem um bom elenco. Eu acho que na comparação com o Vasco, que teve uma internauta que pediu aí,
No papel é tudo muito bonitinho, gente. O jogo de futebol é imprevisível, é injusto. No papel é lindo de morrer. Já vimos várias situações, você como jogador também, de carregar o favoritismo pra si. Na hora não é nada disso, são 11 contra 11. E o Botafogo tem o maior feito da história recentemente no futebol mundial. Na história, que é contra o PSG, quando ninguém acreditava. Ninguém acreditava. O Botafogo e PSG, o Botafogo foi lá e ganhou do melhor time do mundo. Não, ele tem que trazer esse negócio. Ele está dando uma cedinha pro Botafogo, mas com uma explicação, com um argumento interessante. Plausível. Plausível. O Vasco pode ganhar do Botafogo. É isso. Não, E você trouxe fatos. Você trouxe fatos. Claro, não. Até porque os 11 do Vasco, na minha opinião, os 11, 12, como eu já falei, 13, tem muito bons jogadores. Claro. Os laterais. O Vasco ainda não tem uma definição na defesa, né? Nos seus dois centrais. Acho que o João Vitor é unanimidade pro Fernando Diniz. Aí mas os outros dois não se definiram Freitas. ainda, mas os laterais, os caras por dentro, o Vasco tem uma trinca, um quarteto de volantes que podem jogar. Muito interessante. Pô. Muito interessante. Tietê, Hugo Moura, Thiago Mendes e Jair. Verdade. Ainda tem o Paulinho. Pô, ainda tem o Paulinho ali, que não conseguiu retornar ainda. Na minha opinião, falta um meia para dividir essa responsa com o Felipe Coutinho ali. Pô, pode ser o Thiago Mendes jogando mais à frente, não sei. Mas jogadores de lado e de centro, o Vasco... São 11 contra é 11. Você ia saber se o Botafogo ia ganhar do Fortaleza 5-0 com 5 vezes uma expulsão do jogador do Fortaleza? É claro Aí, que sim, não. A gente pode afirmar que não. Minha diretoria, eu já lamentaria profundamente a eliminação do meu São Paulo na Copa do Brasil por obviedade e por clubismo, né? Mas agora que o Corinthians foi sorteado para enfrentar o Atlético Paranaense e talvez ter formado ali 3 grandes clássicos regionais das quartas de final, evidentemente eu acabo lamentando ainda mais porque nós teremos aí 3 jogos espetaculares. Sorteados às quartas de final da Copa do Brasil, não tem como ter jogo ruim, né? A partir do momento que você tem 8 clubes classificados num torneio nacional no Brasil, onde tem 12 clubes grandes, mais Bahia, Sport, né? Atlético Paranaense. Não tem como, né? Então, só que a gente teve a sorte de ter 2 clássicos estaduais, né? Que são que deixam o campeonato, evidentemente, maior, mais incrível para a gente acompanhar. Nós vamos ter Cruzeiro e Galo, o jogo mais, talvez, o jogo de maior rivalidade do Brasil junto com o Grenal, por só ter 2 na região e tal. E nós vamos ter Botafogo e Vasco, cenários diferentes, momentos diferentes, mas um jogo muito legal. Assim como o Cruzeiro e Galo também então, tem um cenário muito diferente hoje. Corinthians e Atlético Paranaense, e o Fluminense jogando com o Bahia. Como do lado de cá já está sorteado, né? Até a final já está definido, do lado de cá, se o Fluminense passar do Bahia, outro clássico carioca, porque os 2 times do Rio estão no chaveamento do lado do Fluminense. Então, quem passar de Vasco e Botafogo, pega o vencedor de Bahia e Fluminense. Se der Fluminense, né, teremos outro clássico regional. E do outro lado não tem como, né? Corinthians, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Galo não tem como ter um clássico estadual, mas obviamente passando o Corinthians contra Galo ou Cruzeiro, teremos um clássico nacional gigantesco também, e vamos aos favoritos e às condições que a gente entende hoje nesse cenário de Copa do Brasil. Não dá para negar de forma alguma que o Atlético Paranaense, por estar na Série B e não está bem na Série B, é o time mais fraco de todos eles, obviamente, se classificou contra o São Paulo num lance ali que até agora eu não vi o toque do Rafael, eu não entendo. Mas ok, quando o Atlético Paranaense se classificou, entrou com um time misto, o Atlético nem ele acreditava que ele ia se classificar, acabou se classificando ali nas circunstâncias dos pênaltis e tal. Obviamente é o menos favorito de todos, que não significa que ele tá fora, mas é o menos favorito. Só que o Corinthians também é um time que oscila pra caceta, acabou de perder pro Juventude, então também não dá pra cravar porra nenhuma. De repente o Atlético vai lá, bota a força máxima, enche o caldeirão lá, consegue o resultado em casa e se classifica pra cima do Corinthians e vai pra semifinal. O Atlético Paranaense joga muito bem a Copa do Brasil historicamente, mas o Corinthians é obviamente favorito pela condição, pela circunstância e os elencos dos 2 times. Bahia e Fluminense. Cara, o Bahia é um time bem ajeitadinho, tá maneiro, tá legal. Os 2 estão jogando num nível parecido, aliás, jogaram pelo Campeonato Brasileiro agora, né? Mesmo o Fluminense poupando alguns jogadores, você conseguiu ver ali um jogo muito equilibrado e tal. Acho um confronto equilibradíssimo, tá? Claro que por ser um time que acabou de voltar do Mundial de Clubes, todo mundo vai olhar e falar, pô, o Fluminense tem que levar um leve favoritismo aí na história por ser o Fluminense, né? E tal, ok, né? Mas o jogo absolutamente aberto, eu repito sempre que eu posso para deixar claro isso pro torcedor do Fluminense. Eu não acho que o Fluminense tem o time todo que o torcedor do Fluminense acha. Eu acho o time do Fluminense muito ali de 7º para 10º do campeonato. Acho que é isso. Um time que tem 8 jogadores acima de 35 anos, isso é absolutamente incomum, mostra uma clara montagem equivocada de elenco, né? A maior parte dos times brasileiros tem 1 a 2 jogadores, sendo que muitas vezes é o goleiro, acima de 35 anos, o Fluminense tem 8. Então, o Fluminense é um time que tem dificuldade de reposição gigantesca, porque montou o seu time de uma forma, sabe-se lá qual o critério. Entre 30 e 35, se eu não me engano, ainda tem mais 3. Então, o Fluminense tem um time
muito desequilibrado nesse sentido. O Bahia naquele processo de cobrança muito local e tal, um time grande, claro, mas a cobrança nacional é maior em cima do Fluminense do que do Bahia, e de modo que nesse jogo aí eu acho um dos mais equilibrados de todos. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Neste momento, o Cruzeiro joga mais futebol do que o Atlético Mineiro. Mas passados 100 e poucos anos de futebol, qual a importância de se jogar melhor no momento de um clássico e mata-mata? Vamos combinar que não tem muito, né? A gente já viu de tudo, a gente sabe que no mata-mata desse aí vai valer qualquer coisa e talvez uma das últimas coisas seja a melhor fase, né? Vai valer ambiente, quem entrar melhor naquela semana, quem vier de um resultado do Brasileirão no domingo, uma bola vadia ali no meio da área que vai para lá e para cá, alguém mata, é sempre muito complicado. Eu não consigo colocar favoritismo para lado nenhum, mesmo o Cruzeiro estando melhor hoje, por ser um Cruzeiro e Atlético, assim como um Grenal, é o tipo de jogo que, cara, nunca teve lógica nenhuma e não tem por que querer aplicar nesse jogo. Pode acontecer absolutamente qualquer coisa em Cruzeiro e Atlético. A única coisa que não pode acontecer, que eu não considero aceitável, é você não assistir esse jogo. Se você não assistir esse jogo, para mim você não gosta de futebol. Eu sou bem radical quanto a isso. Tem certos jogos, irmão, você vai falar para mim assim, eu gosto de futebol. Não, você gosta do seu time. Se você gostar de futebol, tem certos jogos você é obrigado a assistir. Se você não assistir, você tá de sacanagem. É impossível você gostar de futebol e não querer ver um jogo desse. Ah, não tem interesse. Você não gosta de futebol, tu gosta do teu time. Do outro lado, Botafogo e Vasco. Cara, esse jogo também é fantástico, porque o Botafogo está encontrando ali na Copa do Brasil a possibilidade dele de ganhar o título que ele não tem. Né? É o único dos 12 grandes que dos títulos existentes gigantes, o único que não tem um título dos 12 grandes. Um desses títulos é o Botafogo com a Copa do Brasil. 2023 o São Paulo ganhou, o Botafogo ganhou a Libertadores e ficou tudo igual. Todo mundo tem todos os títulos grandes. O Botafogo não tem a Copa do Brasil. Então, essa busca do Botafogo por completar esse ciclo é fantástica. De um time que acabou de ganhar o Brasileiro e a Libertadores, portanto não tem, né? Obviamente que é um time muito qualificado para isso. E um Vasco, cara, que tá se pegando ali no Deus me livre para falar, meu irmão, se eu chegar numa semifinal aqui, eu posso bater o Fluminense ou o Bahia. Não é um absurdo. Eu não tô pegando o Flamengo bilionário, eu tô pegando o Fluminense que tem um bom time, o Bahia que tem um bom time, mas eu não tô pegando nenhum monstro. Eu posso ganhar. Então o Vasco sonha nesse jogo com uma classificação que muda completamente o seu cenário. Porque se ele se classifica para a semifinal, além da questão financeira, obviamente, ele joga uma semifinal num chaveamento onde ele não é muito inferior a nenhum dos dois adversários. Ele não é o favorito, mas ele não é muito inferior a nenhum dos dois. Você já imaginou se em 2 semanas, 3, 4 semanas, não sei quanto tempo leva esse processo, até porque tem data FIFA no meio, até se chegar esse momento o Vasco tá numa final de Copa do Brasil? Muda tudo, muda o ano, muda o clube, muda tudo. Né? Então o Vasco está enxergando ali um jogo. Esse jogo é muito grande para os dois, tá? É muito grande para os dois. O Cruzeiro e Galo é muito grande para os dois, mas eu acho que é mais pro Galo do que pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá olhando para outro campeonato também. O Galo tá meio que só aqui. O Galo sabe que no Brasileirão ele já foi. Então, acho que para Vasco e Atlético Mineiro é um jogo gigantesco, um sonho de uma temporada. Pro Cruzeiro, muito importante. Pro Botafogo, muito importante. Porque o Botafogo tem ainda a Libertadores. Então, o Botafogo também tem uma outra prioridade. Né? E vão ser jogos incríveis. Eu imagino que a gente pode colocar favoritismo aí pro Corinthians e nada mais. Eu acho que é o único aí que pode ser um pouco cobrado, né? De falar, ó, tu é melhor, tu tem que passar. É o Corinthians, nesse sentido. Pelo menos você tem que jogar mais. Se acontecer alguma coisa do futebol de você não passar, ok, mas você tem que jogar mais, você tem que ser melhor que o seu adversário, porque você é melhor que o seu adversário, é o Corinthians. Os outros, irmão, pode acontecer absolutamente qualquer coisa que está dentro do contexto, né? E vamos esperar, porque pelo jeito, ao que tudo indica, nós vamos ter uma final com 2 gigantes, uma final absolutamente épica, e vamos curtir enquanto a CBF não tem a genial ideia de copiar os europeus e fazer, assim como a bosta que a Conmebol fez, de fazer uma final única na Copa do Brasil com uma sede pré-definida e as torcidas não poderem assistir o jogo. Então curtam enquanto é tempo, porque tem gente que já defende esse absurdo também na Copa do Brasil. Vamos ler aqui esse absurdo. Modelo de fair play financeiro debatido por clubes na CBF pode limitar aportes de SAFs em contratações. A CBF estava no processo de criação do fair play financeiro, com o Sistema de Sustentabilidade Financeira SSF. Segundo publica o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, nesta quarta-feira, 13/8, os investimentos de SAFs em contratações podem passar a ter um limite. O debate está ocorrendo entre os clubes na CBF e pode gerar esta limitação. Há investidores que, se não houver comprovação de receita, assim as SAFs só poderiam contratar de acordo com o que arrecadassem.
Injeção financeira e investimento seria permitido na parte de estrutura, como na base e centro de treinamento. A discussão ainda está em fase inicial, sem tratar de casos concretos no futebol brasileiro. A ideia é ter um modelo final no dia 26 de novembro. Então, tem duas coisas aqui. Isso aqui é claramente visando o John Textor e eu diria até o Pedrinho BH também, tá? Que entrou firme nos reforços também esse ano, né? No Cruzeiro ali. Buscou nomes como Gabigol, né? Buscou diversos nomes, o Dudu, se eu não me engano, também. Vários caras aí de peso e tal. O próprio Caio Jorge também veio caro. E o Cruzeiro não vinha arrecadando tanto, né, nos últimos anos, porque veio de anos da Série B, anos complicados do Cruzeiro. E o Botafogo, logicamente, nos últimos anos é recordista de investimento em reforços, né? E o que mais incomodou, Leila Pereira, Landim, etc., nos últimos anos. E a gente sempre falou aqui que só iria vir um fair play financeiro se fosse por criação da liga. Mas como o Flamengo bate o pé e não quer abrir mão do seu monopólio de receitas de futebol, de direito de televisão, né, acha um absurdo ganhar só 3,5 vezes a mais que os concorrentes. Olha só, hein? Para o Flamengo seria impossível disputar ganhando só 3,5 vezes a mais. Imagina os outros ganhando 3,5 vezes, 10 vezes, 15 vezes a menos que ele e conseguem disputar e ganhar título do Flamengo. Isso mostra que o Flamengo é minúsculo. Mas voltando, isso aí é papo para outro vídeo, né? Então, o Samir Chau, da CBF, já foi se coçando logo para agilizar esse processo de criação do fair play financeiro. Eu digo que, para frear o Botafogo, o bonde já passou. Porque ano passado a gente faturou 730 milhões de reais. E esse ano bateremos mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, quem sabe 1 e 300 de faturamento. Só de venda de jogador, a gente vai quase bater bilhão. Vai ser mais de 700 milhões. Só de venda de jogador. Então, para frear o Botafogo de verdade, já passou o bonde. É lógico que isso vai dificultar. É fato que vai dificultar. Porque o Textor poderia chegar num ano específico e aumentar investimento, porque ele quer um ano muito importante para ele, é um ano chave para ele, por causa de algum motivo lá da holding de clubes dele e tal, que não envolve em si só o Botafogo. Poderia ser algo interessante para ele investir mais do que está investindo, e ele não vai poder fazer isso porque vai fugir desse tal fair play financeiro. Mas, então, vai atrapalhar um pouco, sim. Isso aí é inegável. Agora, não vai frear o Botafogo, porque nós já estamos arrecadando na casa de quase bilhão e esse ano baterá bilhão. Então, a gente já consegue ter uma janela de transferências dentro do orçamento. Porque passou de bilhão, filho. Se passou de bilhão, não tem como tu segurar mais um teto para contratar. O Botafogo teve prejuízo ano passado? Teve, porque emprestou muito dinheiro pro Lyon e foi um ano que a gente não vendeu jogadores, né? Lembre-se que a gente quase não vendeu ninguém. A gente vendeu o Vitor Sá no começo do ano, né? Vendeu ali o Adrielson e tal. Mas os caras que foram pesadões mesmo, as grandes vendas, Igor Jesus, Jair, Luiz Henrique, Almada e etc., todos ocorreram já nesse ano, depois da virada do ano. Foi em janeiro que todos foram vendidos. Então, o dinheiro saiu dos cofres, né, para comprar jogadores em 24 e entrou nos cofres, nas vendas, só em 25. Então é lógico que o valor que vai, esse valor de vendas absurdo de Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, etc., vai entrar só esse ano. Por isso deu prejuízo. Se eles entrassem ano passado, fossem vendidos antes do final de dezembro, o Botafogo não teria prejuízo, mesmo com empréstimos ao Lyon. Então, esse ano de 25, quando sair o balanço de 25, ano que vem, em 26, teremos aí um valor absurdo de faturamento e um lucro com certeza também absurdo. E aí, amigo, esse será o nosso teto. Um teto altíssimo para gastar dentro dele. Ok, tá válido. Continuaremos mantendo times muito altos, de muito alto nível, de gasto muito alto. Agora, os adversários, o próprio Cruzeiro até, né, outras SAFs que possam vir a ser criadas, esses aí, filho, imagina uma SAF agora no... deixa eu pensar, um time que tem potencial, mas... O Grêmio. Cara, o Grêmio arrecada muito
pouco hoje em dia perto do potencial que o Grêmio tem. Por causa de gestões horríveis. Agora imagina chegar uma SAF no Grêmio e ele não consegue ter aportes violentos de início. Tem que fazer aportes só investindo em estrutura, em base, para daqui a 10 anos isso fazer um real impacto, né, considerável no futebol. Qual investidor vai querer investir para daqui a 10 anos só ele ver um começo de um resultado em campo? Não vai querer. Não vai querer. E qual investidor vai querer vir aqui botar dinheiro só em estrutura? Porque quando ele bota dinheiro em jogador, o jogador é comprado, um Almada, ele chega, joga muito e em um ano ele é vendido. 6 meses, 1 ano e meio ele é vendido. Você bota o dinheiro e rapidinho tu recupera e dá lucro. Agora, quando tem que investir o dinheiro e só vai ter o retorno quando daqui a 10, 15 anos aquela sua base der frutos, ou o seu CT, a sua estrutura braba, foda, gerar bons jogadores querendo vir jogar aqui e tudo mais, o seu investimento é muito longo prazo, você limita o número de investidores que querem vir aqui fazer negócio com você. E é isso que Palmeiras, Flamengo, etc. querem, né? É isso que eles querem. Mas debater se nesse fair play financeiro é justo que um time ganhe 5, 6 vezes mais que o concorrente de cota de televisão, isso não vão debater. Debater esse fair play financeiro, né? Qual é o nível da dívida que um time de futebol pode ter, porque Galo tá aí com 1 bilhão e porrada, Corinthians com 2 bilhões de dívida e aumentando, e ninguém fala disso. Só falam em gastar menos do que arrecada, porque assim você limita os grandes gastos a Flamengo e Palmeiras, e agora Botafogo. Mas ninguém fala que você tem que reduzir a sua dívida. Não pode a dívida passar de tantos bilhões, não pode passar. Isso não querem fazer. Ninguém ia discutir coisas como se é permitido ou não patrocínio estatal em um time de futebol. Não pode. É engraçado, mas é isso, pessoal. Vamos continuar acompanhando aqui. Depois a gente volta com mais informações sobre esse assunto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Chegou até aqui? Então o vídeo foi bom, não foi? Então hype o vídeo, dá uma moral pra gente, tá? Tamo junto sempre, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.